Bora lá, doutores. Vamos continuar nossa disciplina? Bom, então, agora a gente vai falar do uso anormal da propriedade. E aí, como assim? Uso anormal da propriedade? Sim, uso anormal da propriedade. Vamos lá, vamos pegar o nosso vadimécum. Artigo 1277. Isso. Não sei o que eu comecei. 1200. Começou alto. Olha lá. Artigo 1277 do Código Civil. Vamos ler? Vamos lá, olha lá. O proprietário ou o possuidor de um prédio tem o direito de fazer cessar as interferências prejudiciais à segurança, sossego e à saúde dos que o habitam, provocados pela utilização da propriedade vizinha. Então, olha, o proprietário ou o possuidor, ele tem o direito de fazer cessar quaisquer interferências, não é? Prejudiciais a, olha lá, segurança, a segurança, sossego e a saúde. Saúde. Olha aí, ó, nós vamos ter. Cadê meu mouse? Vou pôr aqui na frente, aqui no meio. Pôr com uma letra bem maior. Pôr com uma letra grande, pra vocês não esquecerem mais. 24. Olha lá. Sumiu. Não existe um número válido. Vou pôr aqui na frente só, então. Cuidado, tá aqui, pronto. São, olha, os 3 S's. Então, o uso anormal, se o meu vizinho, quem quer que seja esse bendito desse vizinho, eu, seja na condição de proprietário, seja na condição de possuidor, olha, o título do capítulo 5 diz pra gente, olha, antes lá do 1277, volta lá e dá uma olhadinha, capítulo 5, dos direitos de vizinhança. Aí entra no 1277. O que o 1277 traz pra gente? Olha, o proprietário ou o possuidor, não é? Ele tem o direito de fazer cessar, ó, tem o direito, aquela imposição de norma jurídica, de fazer cessar, ok, de fazer parar quaisquer interferências que, olha o SSSS, que interfira na segurança, no sossego e na saúde. Segurança, sossego e saúde. Segurança é fácil. Na questão da saúde também é fácil, o problema é o sossego. O sossego é que dá essa amplitude, tipo aquela briga de vizinho, sabe aquela briga ferrada de vizinho, assim, que xinga, esperneia. Não, eu sei que vocês sabem porque viram de longe, né? Viram falar, viram na novela, porque eu sei que vocês são tudo com o Senhor Jesus no coração, são todos pessoas amáveis, doces, não vão brigar com ninguém, não é? Jamais. Mas enfim, ó, brincadeiras à parte, mas volta. Então, olha, tanto o possuidor, guardem isso, porque o 1277 ele fala isso, que quem pode fazer cessar? Não é só o proprietário, pode ser o proprietário ou o possuidor, tá bom? Desde que esteja interferindo em pelo menos um dos 3 S's, certo? Quais são eles? Saúde,
segurança e sossego, não necessariamente nessa ordem. Bom, seguir a ordem do código: segurança, sossego e saúde, tá bom? Pode sim fazer com que cesse essas interferências. Aí, olha lá que o 1277 não é só isso. 1277 ele tem um parágrafo único. Proíbem-se as interferências considerando-se a natureza da utilização, a localização do prédio, atendidas as normas que distribuem as edificações em zonas e os limites ordinários de tolerância dos moradores da vizinhança. Opa! Olha, importantíssimo o 1277, parágrafo único, hein? Não vai me esquecer disso, pelo amor de Deus. Primeiro, ele fala, o 1277, ele ainda traz um plus. Isso. Pelo amor de Deus, hein? Não vai fazer igual um promotor, que eu conheço que eu vou citar nome, porque eu não sou deselegante, não é que sou uma lady. Mas é um promotor que ele fazia um plus a mais. Se é um plus, não é? Não tem plus a mais. Eu morro de vontade de falar isso, mas não tive coragem ainda. Lá, deixa ele lá, não é? Mas uma hora ainda vou virar para ele e falar: meu filho, um plus a mais não existe. Então, não falei até hoje também, porque tem sempre processo, parece uma praga. Processo de direito família cai tudo na vara desse filho da mãezinha linda dele, não é? Que ele escolheu. E... gente, mas eu não sei porque que eu lembro. Ah, já lembrei porque que eu falei desse legal, desse promotor aí, mas enfim. Porque ele fala um plus a mais. Isso. Mas aqui nós temos apenas um plus. E esse plus do parágrafo único do 1277, ele traz pra gente que, primeiro, antes além de pensar na própria, de fazer cessar essa interferência, para fazer cessar essa interferência, para o proprietário ou para o possuidor poder reclamar por essa interferência, nós temos que, além dos 3 S's, saúde, sossego e segurança, não, eu nunca lembro a ordem, gente. Segurança, sossego e saúde. Segurança, sossego e saúde. Temos que fazer outras análises também, outros pontos serão levados em consideração. Quais outros pontos serão levados em consideração? Olha, o zoneamento. É aquilo que eu falei para vocês. Se no momento do zoneamento daquela determinada área, se naquele local é proibido comércio, é um bairro exclusivamente residencial, não dá para montar um comércio. E o inverso, se é uma área exclusivamente industrial, se é um distrito industrial, não pode ter residência lá. Por quê? Mas aí são as regras da zona, né, de zonas, de zoneamento, do perímetro, de como esse perímetro, de como essa zona urbana ou essa zona rural, enfim, ela foi delimitada. Bom, então nós temos que nos atentar as normas de zoneamento, de edificações urbanas e mais, olha, se é um local que pode construir, que não pode, que só pode construir até 3 andares. Putz, eu não posso querer ir lá e construir um arranha-céu, não dá, não pode. Por quê? Porque eu tenho que respeitar. E mais que isso, além do zoneamento, fala também, olha, da natureza da utilização, não é? Por exemplo, se é comercial, se é residencial. E um outro fato interessante que eu quero lembrar, e também os limites ordinários de tolerância dos moradores da vizinhança. Limites ordinários de tolerância. Opa, mas que tipo de limite? Olha, um limite, as regras, por exemplo, as regras aqui, as normas do meu condomínio. Agora, por exemplo, bom, não é só no meu condomínio, mas eu não posso sair sem máscara. Ah, mas eu vou ali tirar o lixo. Então, não pode.
porque são as regras do condomínio. Ah, olha, não posso realizar mudanças no sábado daqui no condomínio edilício onde eu moro. Não posso realizar mudanças depois das 16, ops, desculpa, no sábado depois das 16 horas. Durante a semana posso até as 17, mas no sábado, no domingo, eu não posso fazer um furo na parede, quero furar a parede. Posso? Não, não posso, porque são as regras do condomínio. Então, essas regras de tolerância, aqui, ó, limites, não chama de regras, o legislador chama de limites. Esses limites ordinários de tolerância entre aquela determinada vizinhança, eles também terminam por ter força de lei. E uma outra coisa que eu sempre brinco, olha, os animaizinhos aqui de estimação não podem circular pelo elevador social. Putz, mas olha, o cachorrinho ele é tão bonitinho, tão educado, tão cheirosinho, mais bonito, educado e cheiroso que muito morador, mas então, o morador pode. O animal tem que circular pelo elevador de serviço. Por quê? Porque são regras do condomínio. São esses limites ordinários criados pela própria vizinhança. Devo seguir? Sim, devo seguir. Ponto. Tá bom? Eles também farão lei entre as partes. Agora, vamos dar uma olhadinha lá para o 1278. O 1278 ele vai complementar o artigo 1277. Olha lá, o direito a que se refere o artigo antecedente, 1277. Vou marcar aqui para vocês, ó, agora esse que a gente está vendo. Artigo 1278, que complementa o 1277. O direito a que se refere o artigo antecedente não prevalece quando as interferências forem justificadas por interesse público, caso em que o proprietário ou possuidor, causador delas, pagará ao vizinho a indenização cabal. Ou seja, se essa determinada interferência se der por interesse público, quaisquer interferências que se derem por interesse público, se por isso aí uma indenização cabal ou uma eventual indenização cabível. Se houver o cabimento de uma indenização, essa pessoa que está dando causa a esse problema na vizinhança deverá responder por essa indenização. É que normalmente, por ser de interesse coletivo, por ser de interesse público, a letra do artigo diz interesse público, não vai gerar nenhuma indenização. O ano passado, ano retrasado, não foi ano passado não, minha vida virou um inferno. Por quê? Porque eu moro muito perto do metrô. Aí, o que acontece? O poder público, não é? Uma concessionária de gás, que é uma concessão feita pelo poder público a uma determinada empresa, precisou fazer alterações na tubulação do gás. Isso. Dentro do condomínio, mas aí dentro do condomínio para dentro, fazia durante o dia, não tinha problema nenhum. Só que, por ser muito perto do metrô, há um fluxo constante de carros e veículos. O que acontece? Eles só trabalhavam de madrugada. Isso. Aquele povo quebrando asfalto, quebrando calçado, quebrando tudo, fazendo barulho. Meu Deus, que inferno. Que inferno. Teve um dia que eu tava com tanta raiva, eu catei um colchãozinho que eu tinha aqui, fui dormir no escritório. Fui dormir no escritório. Dormi umas 3 noites lá no escritório. Porque eu tava com tanta raiva. E não tinha o que fazer. Não tinha o que fazer. Por que não tinha o que fazer? Porque é uma obra pública. Era esse caráter público. Adiantava entrar pedindo uma indenização? Que eu tive, que eu fui e realmente eu fui emocionalmente abalada. Eu tava loucaça. Só que, o que acontece? Podia fazer alguma coisa? Não.
Adianta, ou adiantava à época, eu entrar com uma ação pedindo uma indenização, porque eu tive meu sossego abalado, a minha saúde, minha segurança? Não. Por quê? Porque era para o bem público. Agora, pensa que se fosse um outro tipo de interferência além do meu sossego. Imagina que essa obra toda aí, do fato deles ficarem lá quebrando e tal, causasse uma fissura, uma rachadura no meu imóvel, que inclusive abalasse a estrutura do imóvel. Opa, aí para. Aí sim, tem o dever de reparar, existe esse dever de indenizar. Aí nós temos uma situação totalmente diferente, tá bom? Uma outra situação. E olha lá, o 1279, ainda que por decisão judicial devam ser toleradas as interferências, poderá o vizinho exigir a sua redução ou a eliminação quando estas se tornarem possíveis. Bom, então tá bom. Existe um problema, o meu vizinho não está cessando espontaneamente. Posso entrar com uma ação para exigir? Sim. Posso exigir que ele pelo menos amenize de alguma forma essa interferência. E olha lá, eu tenho o direito. Vamos pensar que o meu vizinho entra com uma ação. Não, é o único jeito de fazer, vai atrapalhar mesmo, não tem jeito, não tem jeito, não tem jeito, não tem jeito. O que ele tem que fazer? Ele tem que buscar formas de, primeiro, eliminar a interferência que ele está causando a mim, eliminar o transtorno. Seja interferência de ordem de segurança, seja interferência de sossego, ele tem que eliminar. Bom, se for possível eliminar, porque se não for possível, ele tem que fazer o possível para pelo menos reduzir, para pelo menos tentar reduzir. Certinho? E olha lá, só para nós terminarmos, não é? A situação do uso anormal da propriedade, 1280. O proprietário ou o possuidor tem o direito de exigir do dono do prédio vizinho a demolição ou a reparação deste quando ameace ruína, bem como lhe preste caução pelo dano iminente. Ou seja, se o meu vizinho está está fazendo alguma obra e que corra o risco de alguma ruína, ou se o imóvel está abandonado. Pensa que tem um imóvel aqui do meu vizinho, não é? Está abandonado. Está abandonado, ninguém cuida, ninguém nem quis usar a pia, se bem, porque está tão detonado que ninguém nem quis estar lá, paradinho. Eu tenho o direito de exigir que ele faça cessar esse risco. Porque, olha, tá ali, ó, se cair, pensa que é uma construção um pouco mais alta, enfim, vai trazer prejuízo para mim? Vai. Se existe esse tipo de risco, de ameaça, eu também tenho o direito de exigir a demolição ou a reparação, não é? São duas possibilidades. E para finalizar o uso anormal da propriedade, nós temos lá o artigo 1281. O proprietário ou o possuidor de prédio em que alguém tenha direito de fazer obras pode, no caso de dano iminente, exigir do autor delas as necessárias garantias contra eventual prejuízo. Ou seja, calma aí, o vizinho está com uma obra, ou essa obra vai ter um andamento, eu tenho o direito de exigir que ele dê garantias, que ele preste garantias, porque aquela obra, ou a chance dela produzir, ou tem um risco iminente, risco iminente, um risco muito grande, muito alto. Então, essa obra do vizinho tem uma chance muito grande de me prejudicar muito. Posso exigir, sim, que ele deixe garantias necessárias para essa eventual situação. Assim, não, mas imagina, o vizinho nunca que vai, meu vizinho nunca que vai querer fazer isso, não vai querer deixar garantia. Imagina, você não conhece, é uma praga,
Ah, então tá bom. Se ele não fizer por bem, lembra que eu até falei para vocês, não precisa registrar em cartório porque tá na lei. Se ele não fizer por bem, ele vai fazer por uma ordem judicial. Certinho, doutores? Então tá bom, ó. Já vai dar aí, lá deu 30 e poucos minutos, aqui já está dando 20 minutos. Como eu nem vou colocar muita matéria, porque eu vou liberar a C2 para vocês, tá bom? E aí, para dar tempo da gente conversar sobre a C2, eventualmente, para quem tiver dúvidas da C2, e, e para sanar essas dúvidas. Aí, na próxima aula, nós vamos continuar falando dos direitos de vizinhança e vamos começar a falar das árvores limítrofes, tá bom? Certinho? Ótimo. Então, até a nossa aula para sanarmos as dúvidas. Até mais.